Evangelho de João, no capítulo 6 do Evangelho de João, nós vamos meditar hoje no capítulo 6 do Evangelho. Nesse momento eu farei a leitura do versículo 66 até o versículo 69. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 66 até o versículo 69. Você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia também, acompanhe conosco a leitura. Não feche a sua Bíblia, porque nós iremos ler partes e trechos de todo esse capítulo. Então eu te convido a manter sua Bíblia aberta e acompanhar conosco toda a leitura e a exposição da palavra do nosso Deus no Evangelho segundo João. Todos acharam? Amém? Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai Santo, Senhor da nossa vida, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, humildemente pedindo ao Espírito Santo que nos conduza aqui, Pai. Ó Espírito Santo, direciona cada momento dessa ministração da palavra, que seja o Senhor a falar ao nosso coração, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa trazer clareza à nossa mente, ao nosso coração, e que possamos absorver essa palavra, e que possamos viver ela todos os dias, Pai. Ó Deus, sabemos que a Tua palavra é viva, e a Tua palavra tem o poder de nos transformar, e é isso que nós queremos nessa noite, Pai. Ser transformados totalmente pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, aqui. Não permita que nada tire a nossa atenção, que possamos nos focar em unicamente ouvir a Tua voz, porque o Senhor fala através de tudo isso que lemos aqui nessa noite. E nós pedimos ao Senhor que nos conduza e nos direcione na mediação de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Salvador, é que oramos. Amém e amém. Ultimamente nós vivemos em dias difíceis, dias em que muitas pessoas ao redor do mundo têm vivido e convivido com um vazio no coração. As pessoas sentem falta de algo que preencha os seus corações. As pessoas vivem como se o preenchimento que nós precisamos para a nossa alma viesse de coisas ou de pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas vocês conhecem, e eu também conheço, que vivem constantemente falando que sentem falta de algo e não sabem o que é? Que há um vazio insistente no peito e que não sabe explicar que vazio é esse. Vivemos dias em que uma ideia equivocada existe. E essa ideia se baseia em que eu preciso procurar o que ou quem preencha esse vazio. E geralmente essa busca não é em Deus. São em coisas que são perecíveis, coisas que se perdem, ou em pessoas que infelizmente nunca irão preencher esse vazio. Há uma ilusão que foi criada pelo pecado
E essa ilusão trouxe a ideia que alguém que eu convivo, ou alguém que eu conheço, pode me satisfazer de alguma forma. Ou algo que eu possa buscar pode me satisfazer de alguma forma. O pecado gerou isso no coração das pessoas, trazendo um pensamento em que eu não preciso de Deus para me satisfazer. Mas eu preciso buscar e procurar aquilo que pode me trazer satisfação, alegria, paz. Quantas pessoas no mundo hoje nós vemos dessa forma? Eu sou independente, eu preciso me encher de algo que venha completar o vazio que há dentro de mim. E geralmente essa busca é em algo que não satisfaz no final das contas. Então hoje, eu queria que a gente parasse e pensasse, onde está a minha satisfação? Onde eu estou procurando a minha satisfação? Onde eu estou buscando algo que pode, ou eu acho que pode, me satisfazer? Pare e pense um pouco se você hoje tem buscado em alguém ou em alguma coisa uma satisfação pessoal. Pare e pense se essa busca tem trazido algo de bom para você. Porque a maioria das pessoas que vivem buscando satisfação em coisas ou em pessoas humanas, a maioria delas, ao final da vida falam, eu corri atrás de nada. Não valeu a pena. Eu busquei e nada me preencheu. Nada ocupou esse vazio que havia no meu ser. A maioria das pessoas que vive na busca de uma satisfação pessoal em algo que se vê, perde a sua vida inteira buscando algo e no final dela não encontra nada. Será que nós temos vivido assim? Buscando essa satisfação pessoal em coisas ou em pessoas que não vão preencher esse vazio? Então hoje, através desse texto que nós lemos, nós vamos conversar um pouco aqui. Onde está a minha satisfação? Em qual lugar, ou em qual pessoa, ou em qual coisa eu tenho depositado a minha satisfação? O texto que nós lemos narra um momento em que Jesus, um pouco antes desse que nós lemos, e nós já vamos ver, confronta as pessoas que estavam seguindo ele. Esse capítulo aqui, o capítulo 6 de João, apesar de ser um capítulo no início do Evangelho, trata mais ou menos o início do segundo ano do ministério de Jesus. Esse momento aqui é após a Páscoa, e essa é a segunda Páscoa que Jesus já está atuando no seu ministério, por isso é o início do segundo ano, porque a primeira Páscoa está no capítulo 2, narrada no capítulo 2, quando Jesus trata da purificação do templo, e agora, nesse momento aqui, está na segunda Páscoa. Então, mais ou menos no início do segundo ano, Jesus, após a Páscoa, está se retirando e passando por algumas cidades. E aí, o início do capítulo, nós vamos ver a primeira multiplicação de pães e peixes. Se você olhar aí os primeiros versículos desse capítulo, você vai ver Jesus
multiplicando pães e peixes e alimentando 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus opera um milagre grandioso, alimenta aquela multidão, aquele povo fica maravilhado ao ver que com apenas 5 pães e 2 peixes, o Senhor alimenta toda aquela multidão. E ainda sobram cestos. É nesse momento aqui que nós estamos. É nesse relato que nós estamos. Logo após a multiplicação, se nós avançarmos um pouquinho, ali pelo versículo 16, Jesus despede os seus discípulos, manda que eles entrem no barco, se retira para orar, e mais detalhadamente, essa parte está narrada lá em Mateus 14, a partir do versículo 22. Jesus se retira para orar, os discípulos entram no barco, iniciam ali a sua travessia no mar, conhecido como Mar da Galileia. Iniciam essa travessia, Jesus está orando, e quando a madrugada vem, Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. E é aquele texto muito conhecido, que a gente sabe que Pedro se levanta e fala: Senhor, me permita ir ter com o Senhor. E ele começa a ir e tem medo e vai afundando, e Jesus vai lá e socorre a Pedro. É nesse momento que nós estamos. Quando eles chegam do outro lado da margem, quando eles estão lá já se preparando, Jesus indo em direção a Cafarnaum, aquela multidão que no dia anterior foi alimentada, aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças, começa a buscar Jesus. E o texto narra que eles entram nos barcos e vão até Jesus. Quando eles chegam em Tiberíades, eles não encontram Jesus. E aí ficam sabendo que Jesus está em Cafarnaum. E aí eles se direcionam a Cafarnaum, encontram Jesus lá e vão indagar Jesus. Senhor, como o Senhor chegou aqui? Como que tão rápido o Senhor chegou aqui, se o Senhor ontem não entrou no barco com os seus discípulos? Se o Senhor ficou no monte orando enquanto eles entraram no barco? E é nesse momento que nós iniciamos. Jesus vai começar a trazer palavras que vão confrontar essa multidão. E não só essa multidão, mas muitos dos discípulos que o seguiam. Jesus vai trazer palavras de confronto. E aí nós chegamos nesse momento do versículo 66, que João narra que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Não os 12, mas muitos daqueles que seguiam Jesus, após essas palavras de confronto, o abandonaram. E é nesse momento que nós estamos. E eu queria que você parasse para pensar, e o primeiro ponto que eu queria tratar aqui é: o que eu tenho buscado? Porque é nesse momento que nós chegamos, onde aquelas pessoas estão buscando a Jesus, procurando Jesus. Isso é, as pessoas atravessam o mar da Galileia, entram em vários barcos que existiam ali de pescadores, atravessam o mar para procurar Jesus, chegam até Cafarnaum e acham a Jesus. O que nós estamos buscando? O que você tem buscado? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, a partir do versículo 24, o que acontece quando essa multidão acha Jesus. Versículo 24 de João 6 diz assim: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos, isso é, como eu falei antes, partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então, quando essa multidão acha Jesus, não entende como Jesus chegou tão rápido a Cafarnaum, indagam a Jesus por que ele havia chegado tão rápido. A resposta de Jesus para eles é: vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pão. Ficaram satisfeitos com o pão que vocês comeram. Isso é, aquela multidão que seguia Jesus estava aflita, não procurando Jesus pelo que ele é, mas procurando Jesus pelo pão que ele lhes deu para comer. Eles não estavam buscando Jesus pelo que Jesus podia ensiná-los, mas eles estavam buscando a Jesus porque eles haviam comido pão. E pela quantidade de pão que sobrou, eles comeram muito pão e muito peixe. Aquela multidão estava procurando Jesus não pela salvação que ele vinha ensinando, que ele estava trazendo ao mundo, mas pela comida que eles poderiam desfrutar pelas mãos de Jesus. Existe uma necessidade humana aqui. E não é de hoje. Quantas vezes até nós que estamos como servos do Senhor, buscamos a Deus, muitas vezes, por coisas que Ele pode nos dar? Será que a nossa busca a Deus tem sido uma busca sincera e verdadeira? Ou tem sido como essa multidão, que muitas vezes ali só estava preocupada em comer o pão? Quantas vezes você e eu buscamos a Deus por algo que Ele possa nos proporcionar, por algo que Ele pode nos conceder, por algo que nós esperamos receber dEle? Quantas vezes a nossa busca tem interesses pessoais? Às vezes, é satisfação do ego. Às vezes, é para se sentir confortável com algo. Às vezes, é porque realmente nós estamos em Deus só buscando bênçãos. Se somos abençoados, está tudo bem. E eu estou feliz. Mas se momentos de dificuldade vêm, a nossa primeira indagação é: Senhor, por que eu estou passando por isso? Como se aqui houvesse algum indicativo de que crente não vai passar por dificuldade. Como se aqui houvesse indicativo de que a vida do cristão vai ser sempre fácil. Mas a nossa busca, muitas vezes, é por algo que Deus pode nos proporcionar. Essa multidão mostrou isso. Essa multidão não estava preocupada em Jesus, em quem Jesus era. Ah, Mateus, mas como você sabe disso? Porque o próprio Jesus falou para eles. E Jesus conhecia o coração desse povo. Jesus sabia o que esse povo queria. Pare e pense. O que você tem buscado? Qual é a busca que você tem corrido atrás
todos os dias em Deus? Você tem buscado servi-lo verdadeiramente, satisfazê-lo, agradá-lo, adorá-lo? Ou a sua busca tem sido em o que Deus pode me conceder? As bênçãos que eu posso desfrutar em Deus? Os milagres que Deus pode me dar? Qual tem sido a nossa busca? Não é pouco, mas nós vemos muito nas redes sociais pessoas e alguns pastores e ditos pastores ensinando que você tem que buscar algo de Deus e Deus tem que te dar. Deus é obrigado a te dar algo. Quando o Deus de toda a terra, Criador de todas as coisas, tem alguma obrigação em nos dar algo? Ele já nos deu o que nós não merecíamos. A salvação. Ele já nos concedeu o bem mais precioso, que é a salvação em Cristo. Mas muitas vezes, nós buscamos a Deus achando que tem algo que Ele é obrigado a me conceder. Essa multidão estava buscando isso. Essa multidão estava buscando algo que Jesus podia conceder a ela, e não o próprio Jesus. Acompanhe comigo a leitura. Vamos seguir agora para o versículo 28. Porque nós vamos ver o que estava acontecendo. Após Jesus falar que eles estavam procurando comer, procurando pão, olha a pergunta que eles fazem a Jesus. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o pão do céu. Pare aí rapidinho. No dia anterior, essa multidão viu Jesus pegar 5 pães e 2 peixes, orar a Deus, repartir e todos comeram. No dia seguinte, quando Jesus fala que a obra de Deus era crer naquele que foi enviado por Deus, essa multidão fala: tá, mas o que faremos para crer em ti? E ainda dizem: quais são os teus feitos? Olha como essa multidão só estava preocupada em se fartar de comida. Jesus havia feito um milagre extraordinário. Quem na história do povo de Israel pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou para tanta gente? Quem na história do povo realizou um milagre tão grandioso? Mas esses homens e essas mulheres estavam perguntando para Jesus: quais são os teus feitos? Alguns, de repente, estavam lá em Caná, na Galileia, e viram Jesus transformar água em vinho no casamento. Mas estavam perguntando: quais são os teus feitos? Como é que nós vamos crer em ti? Quais são os teus feitos? O que você tem feito para que eu possa crer em você? Olha como a busca dessa multidão não era por quem Jesus era, mas era pelos feitos dele. Era pelo que ele podia proporcionar a eles. A pergunta deles aqui é clara: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Meus irmãos, eles haviam acabado de presenciar um sinal grandioso, mas ainda havia dúvida neles.
de quem era Jesus. Vamos continuar a leitura, versículo 32. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse povo estava há pelo menos 1 ano ouvindo Jesus. Jesus há pelo menos 1 ano estava pregando acerca do reino de Deus para esse povo. Se nós formos para Mateus 5, nós temos o Sermão do Monte, onde Jesus está falando e interpretando vários pontos da lei que muitas vezes esse povo teve dúvidas. Mas esse povo ainda não cria que ele era o verdadeiro Filho de Deus. Esse povo ainda não entendia quem era Jesus. Sabe por quê? Porque o coração deles estava naquilo que Jesus podia fazer por eles, materialmente. Por isso a minha pergunta é: o que tem buscado? Será que a minha busca tem sido como a desse povo? Será que a minha busca tem sido uma busca baseada naquilo que Deus pode me dar? Será que a satisfação que eu preciso está em coisas materiais? Está em coisas que se perdem? Ou em pessoas que de repente podem falhar comigo? Qual tem sido a minha busca? E o interessante é que esse povo tem dúvida. O interessante é que esse povo viu milagres de Jesus e ainda não cria nele. Estava procurando e pedindo a ele: Senhor, o que eu preciso fazer? Como eu posso buscar? Quais os sinais que você tem feito? E Jesus está falando: olha, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Sabe o que é interessante? A resposta de Pedro tem tudo a ver com isso aqui, que Jesus está falando com esse povo. Porque a primeira resposta de Pedro, quando Jesus pergunta se eles também iriam, os 12, iriam abandoná-lo, a resposta de Pedro é: Senhor, para quem iremos? Jesus está falando no versículo 35 para aquele povo: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E Pedro lá embaixo fala: então para quem nós iremos? Se o Senhor é o pão da vida, para quem nós iremos? Se o Senhor é o pão da vida, para que eu vou abandoná-lo? Se é em ti que eu não terei mais fome nem sede, qual é o outro que eu possa achar que vai me satisfazer mais do que o Senhor pode? Entendem que a resposta de Pedro mostra que o coração dele e dos outros 11 discípulos não estava em coisas materiais? Entende que a resposta de Pedro era uma compreensão total de quem era Jesus? Jesus diz: eu sou o pão da vida. E se você crê em mim, você não terá fome. E se você crê em mim, você não terá sede. E Pedro lá embaixo fala: para quem então eu vou? Quem eu posso recorrer? Se a minha fome e a minha sede só pode ser saciada no Senhor. Será que a sua resposta para Jesus, nos momentos mais difíceis e de lutas,
nos momentos que às vezes você está pensando em desistir de tudo, tem sido essa? Será que você tem respondido, Senhor, para quem eu irei? O Senhor é o pão da vida. O Senhor é quem pode me alimentar. O Senhor é quem pode saciar a minha fome. O Senhor é quem pode preencher o vazio que há no meu coração. Então, para quem eu irei? Por isso a pergunta é, o que tenho buscado? Eu tenho buscado o verdadeiro pão que desce do céu? Ou eu tenho buscado coisas perecíveis? Coisas que se acabam? Coisas que se perdem? Nós vemos aqui dois grupos. Uma multidão que buscava coisas materiais de Jesus. E os seus 12 discípulos que entendiam quem ele era. E que não tinham outro a quem recorrer. Se na sua busca, você muitas vezes não sabe a quem recorrer, você tem um a quem recorrer. Porque para quem nós iremos a não ser para Ele? Em quem podemos buscar refúgio, conforto, alívio, se não for em Deus? Pegue a palavra de Pedro aqui. E todas as vezes que você pensar em desistir, em recorrer a coisas perecíveis, pense, para quem eu irei? Nós só temos a Jesus. Ele é o pão da vida. É Ele que pode nos satisfazer. É Ele que pode preencher tudo em nós. Mas um segundo ponto nós podemos tirar aqui. E o segundo ponto é: a verdadeira satisfação está em Cristo. Aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão, não entendeu que não era o importante ali não eram os milagres que Jesus recebia. O importante ali não eram as bênçãos que Jesus poderia conceder a eles. Que o importante ali era o próprio Jesus. Aquela multidão não entendeu que não precisava buscar coisas materiais, mas que precisava buscar o próprio Jesus. Ele era o ponto central ali. Ele era o que de mais importante o homem precisa. Ele estava dando testemunho de si mesmo. Mas aqueles homens e mulheres não entenderam isso. Sabe quando você se foca tanto em uma coisa? Tanto. E você começa a esquecer do foco principal que é o Senhor? Aquela multidão estava assim tão focada em receber algo, tão focada em ser alimentada, satisfeita, que estava esquecendo quem estava ali com eles. Muitos desses, muito provavelmente, quando Jesus foi batizado, viam o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba. Muitos desses presenciaram o poder de Deus através de Jesus. Mas a preocupação deles não era com quem eles estavam, mas o que aquele homem poderia dar. O coração deles estava preso ao material, mas Jesus trazia algo eterno para aqueles homens. Sabe o que Jesus trazia para aquela população que estava ali? Um verdadeiro relacionamento com Deus.
mas aqueles homens estavam buscando coisas materiais. O rei Davi, no Salmo 17, versículo 15, ele fala assim, ó: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Isso é, em Deus está tudo aquilo que nós precisamos. Cristo é a maior satisfação que a nossa vida pode ter. É nele que nós podemos ser preenchidos. É nele que nós podemos achar sentido para a nossa vida. Em Cristo e não nas outras coisas. Nós acabamos de cantar aqui com o Ministério de Louvor que ele é suficiente. Mas sabe o que mais acontece na nossa vida? Nós começamos a buscar tantas coisas e esquecemos de lembrar quando cantamos que ele é suficiente. Porque, na verdade, não estamos satisfeitos suficientemente nele. Às vezes, a nossa busca é pelo dinheiro. E aí eu vou fazer de tudo para correr atrás do dinheiro. Achando que conquistar muito dinheiro vai me satisfazer. Não que eu não tenha que correr atrás de uma vida tranquila, de uma vida com conforto necessário. Isso aí nós temos que fazer e devemos fazer. Mas o dinheiro não pode ser o foco principal da minha vida. O problema é quando nós colocamos o dinheiro no lugar de Jesus. E aí achamos que o dinheiro pode preencher algo no nosso ser. Sabe o que acontece no final? Você vai, o dinheiro fica. E você não leva nada. Perdeu tanto tempo correndo atrás. E no final não desfrutou de tudo que ganhou. Nós não podemos colocar nada no lugar de Jesus. Só que às vezes também nós começamos a buscar em pessoas. Às vezes a nossa busca não é por algo material, mas é por alguém. E aí nós queremos que essa satisfação que só Cristo pode dar, alguém nos dê. Sabe o que acontece no final? Nós nos frustramos. Sabe por quê? Essa pessoa que muitas vezes você busca algo, é igual a você. Imperfeito, fraco, peca, erra, acerta, Mas na maioria das vezes, quando você busca a satisfação em alguém, você acha que essa pessoa nunca pode errar. E o dia que essa pessoa erra com você, a sua decepção é tamanha. Porque ele ou ela não podia ter errado comigo. É inadmissível esse erro. Nós estamos colocando essa pessoa no lugar de Cristo, ocupando um lugar que não é dela. Sabe por quê? Porque nós estamos esquecendo que a verdadeira satisfação está nele. E estamos buscando em coisas. O povo não estava achando Jesus suficiente. E aí a sua busca ali era pelo material. Só que Jesus começa a confrontar esse povo, mostrando que o que eles deveriam buscar era Ele mesmo, e não as coisas que Ele poderia conceder. Acompanhe comigo aí a partir do versículo 41 até o 51. Diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe?
Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este tenho visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha como esses homens estavam procurando satisfação em outras coisas. Jesus acaba de falar que ele era o pão vivo, acaba de mostrar quem ele era, acaba de mostrar que ele havia vindo do céu, da parte de Deus, e esses homens ficam, mas ele não é filho de José? Ele não tem pai e mãe aqui na terra? A mãe dele não é Maria? O pai dele não é José? Eu não conheço ele? Como que ele está dizendo que ele desceu do céu? E Jesus vê a murmuração desses homens. E Jesus os confronta. E Jesus mostra, olha, vocês não estão buscando em mim o que vocês precisam, porque o Pai não os trouxe a mim. Eu vim aqui ensinar diretamente a vocês, como os profetas disseram, que vocês seriam ensinados por Deus, mas vocês estão buscando outra coisa. Isso mostra que vocês não são aqueles que o Pai me deu. Porque aqueles que o Pai me deu vão ouvir a minha voz. E ele trata disso. Aqueles homens não estavam procurando Jesus pelo que ele era, mas estavam procurando Jesus pelo que ele poderia dar. E Jesus fala, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Significava que aqueles homens não estavam sendo enviados da parte de Deus. A busca daqueles homens não era pela salvação que Cristo traria ao mundo, mas era por aquilo que Cristo poderia fazer por eles. Esse povo pedia um sinal a Deus. Sabe qual era o maior sinal que Jesus lhes daria? Sua morte e ressurreição. Mas esse povo não havia entendido isso. Jesus estava com eles, revelando o reino de Deus, mas eles não haviam entendido a missão de Jesus aqui. Jesus estava com eles trazendo vida, como o próprio João narra no capítulo 1, que ele era a vida. Mas esses homens não estavam ali buscando receber dele a vida. Pare e pense. Onde você está buscando a sua satisfação? Onde você tem corrido atrás e buscado aquilo que pode te satisfazer? De onde tem vindo o desejo de satisfação da tua vida? Será que você está buscando a sua satisfação em Cristo? Ou você tem buscado satisfação em coisas que Ele pode te dar? Como eu falei, se você está buscando a sua satisfação no dinheiro, tenha certeza, no final, você vai falar como Salomão, tudo é vaidade.
Se você está buscando a satisfação em pessoas, no final, você vai falar também, ai daquele que confia no homem. Porque o único que pode nos satisfazer é Cristo. E é tão interessante que, mais uma vez, as palavras de Pedro confrontam a busca desse povo. Porque no final do versículo 68, depois dele falar para o Senhor Jesus, para quem nós iremos, ele fala assim, tu tens as palavras de vida eterna. Pedro e os 12 entendiam que a satisfação deles estava em Cristo, porque a vida estava nele. Eles entendiam que só o Senhor Jesus poderia satisfazê-los, porque é nele que estavam as palavras de vida eterna, é nele que estavam as palavras que preencheriam todo o seu ser. Eles só seriam completos, totalmente completos, se estivessem em Jesus. E aí eu vou piorar para a gente nos nossos dias. Sabe por quê? Esse povo estava recebendo as palavras de Jesus gradualmente, aos poucos, à medida que Jesus ia se deslocando de lugar em lugar. Nós já temos as palavras de vida revelada. E muitas vezes nós buscamos satisfação em outras coisas que não é Cristo. As palavras de vida já estão aqui, expressas para nós, mas muitas vezes a nossa busca está em coisas que o mundo pode nos proporcionar. A palavra dele nos mostra que a única satisfação que nós podemos ter é nele e não em ninguém ou em coisas. Só ele pode nos satisfazer. Só ele pode preencher o vazio que está na alma dos homens. Só ele pode conceder paz ao nosso coração. É só nele que podemos ser plenamente satisfeitos. Não há outro. Não há ninguém além dele. Então eu te convido a todas as vezes que você precisar de satisfação pessoal, busque em Cristo Jesus. Todas as vezes que você precisar sentir preenchido por algo, busque em Cristo Jesus. Todas as vezes que você precisar se sentir cheio, plenamente feliz, conforto, busque em Cristo Jesus. Ele é o único que pode preencher o vazio que pode haver em nós. Ele é completo, ele é perfeito e ele pode nos satisfazer. A nossa satisfação está em Cristo. Mas o último ponto, nós ainda precisamos ver aqui nesse texto. E esse último ponto eu queria deixar aqui para nós é: a fé em Cristo nos garante a satisfação plena. Somente pela fé nele. Acompanhe comigo aí do versículo 60 até o versículo 65. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava?
o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos digo, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Após ouvir todo o discurso de Jesus dizendo que era o pão da vida, que desce do céu, Jesus ainda acrescenta nos versículos anteriores a esse trecho que eu li agora, dizendo que aquele que quisesse ter vida eterna deveria comer da carne dele e beber do sangue dele. Esses outros discípulos que seguiam Jesus, muito provavelmente aqueles que participaram da missão dos 70, que está narrada em Lucas 14, esses outros discípulos viraram e falaram uns para os outros: esse discurso é muito difícil, é duro, é pesado de ouvir. Como que para ter a vida eterna eu preciso comer da carne dele e beber do seu sangue? Esse discurso não é fácil. Quem pode ouvir uma palavra dessa? Quem está preparado para ouvir algo dessa forma que Jesus está falando? Isso é, esses homens não criam nele. Estavam com ele, andando com ele, junto com os seus discípulos, mas também não tinham fé em Jesus. Havia a multidão que só buscava bênçãos, mas haviam outros discípulos que estavam com Jesus ali, mas ainda não tinham fé nele. Não criam em Cristo. E começam a murmurar. E João é bem taxativo quando ele diz que Jesus sabia desde o princípio quais eram aqueles que não criam nele. Haviam discípulos caminhando com Jesus que não criam nele, que não tinham fé nele, que não o reconheciam como o verdadeiro Filho de Deus. Haviam pessoas ali junto com ele que duvidavam. E Jesus finaliza falando: é por causa disso que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A fé é um dom de Deus. Como crer nele se eu não recebi do Pai esse dom? É pela fé que cremos. É somente pela fé que temos satisfação plena nele. Esses homens não tinham recebido de Deus essa fé. Esses homens estavam mostrando que eles não haviam recebido de Deus a fé para crer no Filho dele. Sabe o que é mais interessante? Novamente, as palavras de Pedro demonstram que ele tinha essa fé. Sabe por quê? Pedro diz assim no versículo 69: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Havia fé nos discípulos mais próximos de Jesus. Diferente daqueles outros que não estavam crendo verdadeiramente em quem ele era, Pedro afirma pelos outros que eles estavam crendo que ele era o Santo de Deus. Algumas versões vão dizer que Pedro está dizendo: nós temos crido que tu és o Filho de Deus. Isso é, Pedro estava mostrando para Jesus e para aqueles homens que estavam o abandonando, que eles entendiam que pela fé eles estavam satisfeitos em Cristo.
porque eles sabiam quem eles estavam seguindo. Eles sabiam quem era Jesus verdadeiramente, e eles não precisavam duvidar. Sabe o que nós podemos extrair dessa palavra de Pedro? Que o verdadeiro cristão, ele se sente completo em Deus. O verdadeiro cristão não duvida. O verdadeiro cristão não precisa de nada para satisfazê-lo, porque toda a alegria e contentamento dele está em Cristo. Toda a alegria e contentamento dele está no Senhor. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele fala da alegria, do contentamento que ele tinha, independente das circunstâncias que ele estava passando. Estava preso, sofrendo, sozinho muitas vezes, mas ele estava satisfeito e contente em Deus. Ele não precisava estar bem para se sentir completo em Deus. Ele só precisava crer no Deus que ele pregava. O verdadeiro cristão entende que a morte e ressurreição de Jesus tapou todo o buraco que o pecado abriu. O verdadeiro cristão entende que a verdadeira satisfação é pela fé em Cristo e que nada externo pode substituir isso. O verdadeiro cristão não tem dúvidas de quem Jesus é, como Pedro não tinha dúvidas. A palavra de Pedro era: para quem nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Pedro, diferente da multidão e diferente dos outros discípulos, demonstrou essa verdadeira fé, esse verdadeiro contentamento em Deus, esse verdadeiro sentimento de paz no Deus que ele servia, olhando para Jesus e falando para ele: eu creio, e eu não tenho ninguém que eu possa buscar nisso além do Senhor. Para concluir, eu queria ler uma história real de uma mulher que viveu entre os anos de 1892 até 1983. O nome dela é Corrie ten Boom. Ela é uma sobrevivente dos campos de concentração nazista. Corrie nasceu na Holanda, em uma família cristã reformada, e a sua família era conhecida por hospitalidade e serviço aos necessitados. O seu pai era chamado, o nome dele era Casper, era relojoeiro e um homem de muita oração. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas ocuparam a Holanda, a família de Corrie começou a esconder judeus em sua casa. E a casa deles ficou conhecida como o esconderijo. Porém, em 1944, foram descobertos Corrie, sua irmã Betsy e seu pai foram presos. Após a prisão, poucos dias, o pai delas morre e ficam somente as duas, que são levadas para Ravensbrück, em um campo de concentração feminino. Nesse campo, Corrie e sua irmã, em meio à fome, frio e violência que passavam ali todos os dias, Corrie ouvia sempre sua irmã Betsy falar assim: não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo. Elas chegavam todos os dias a agradecer a Deus pelas pulgas e pelos bichos que as picavam
porque isso impedia que os guardas nazistas fossem lá espancá-las junto com as outras mulheres. E como eles não iam lá nesses poços procurá-las, elas faziam reuniões de oração e estudos da Bíblia, lembrando daquilo que o pai delas ensinava em suas casas. Betsy morreu no campo de concentração. Mas antes de sua morte, ela disse para sua irmã: devemos dizer às pessoas que não há poço tão fundo que ele não esteja mais fundo ainda. Elas precisam saber que podem ser satisfeitas em Cristo. Após a guerra, Covey sobreviveu milagrosamente e passou o resto da vida viajando pelo mundo, pregando perdão, esperança e satisfação em Jesus. Uma vez ela se encontrou frente a frente a um ex-guarda nazista que pediu perdão por tudo que eles fizeram. E ela, pela graça de Cristo, perdoou. Uma das frases mais marcantes de Covey foi: nunca se sabe que Jesus é tudo, até precisarmos que Ele seja tudo o que temos. Essa mulher viveu dias difíceis com a sua família. Sofreu num campo de concentração, mesmo não sendo judia. Mas passou a sua vida pregando a todos que ela vivia satisfeita em Cristo. Essa mulher buscou não o que Deus podia